Neste momento, então, precioso, consideramos este o ápice do culto. Nós vamos ler a palavra de Deus e expor a mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Leiamos a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos à outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar novamente? Bendito seja o Senhor pela tua palavra. Bendito seja porque a preservastes, conservastes, traduzistes para o nosso entendimento, e a tua bondade nos alcançou, atravessando oceanos e épocas, até aos dias de hoje, como se tem visto, para falar conosco, para nos ensinar, para nos despertar, para nos animar, nos consolar, nos impelir adiante. Rogamos que tu faças esta obra em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é comum, é normal nós olharmos para os intempéries da vida, para as dificuldades, para essas lutas que temos passado nas nossas vidas, e chamarmos isso de tempestade, não é mesmo? Comum. A maioria das pessoas: estou passando por uma tempestade, né? Estou passando por cada luta, por cada tribulação, o vento está forte, o céu está enegrecido, as nuvens estão negras. E a gente olha para um texto como esse, não tem como nós não compararmos com a nossa vida, com aquilo que tem acontecido, com o tempo que nós estamos atravessando nos dias de hoje. Assim, meus amados irmãos, o Senhor tem um chamado para você, diante dessas lutas, destas tempestades. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus convocou os seus discípulos, e este é o tema da nossa mensagem. Vamos para a outra margem? Vamos atravessar para a outra margem? Esse é o tema da nossa mensagem, e nós vamos analisar o texto em cima das 3 perguntas principais que tem nesse texto, que nos leva então a esta reflexão, né? Vamos seguir. Quais foram as perguntas? A primeira pergunta que é feita é dos discípulos para o Senhor Jesus, versículo 38, não te importas que pereçamos? Olha que pergunta que eles fazem para o Senhor Jesus. Você não acha que é dura a pergunta? Ou você acha que está
com misericórdia, né? Simplesmente uma expressão de temor. Eu acho duríssima, é inquisitória, demonstra certa falta de fé, certa falta de confiança. Não te importas que pereçamos? Vai ficar aí até quando? Jesus passara o dia inteiro, aliás, ele emendava, né, dias e muitas vezes noites, e andava nos povoados e pregava a palavra, e eu fico imaginando o assédio que não deveria ter em volta dele. Quero ser curado, quero tocar nas suas vestes, impõe a mão sobre mim, impõe a mão sobre meu filho, aquele outro querendo ser livre de demônio, aquele outro querendo ser curado de uma enfermidade, e tudo aquilo puxando, sugando. Às vezes a gente sente um pouco, ou se sente um pouco sugado, quando alguma pessoa vem e pergunta algo, quer uma explicação, quer uma resposta, você explica e fala, e mal termina, vem outro, pergunta outra coisa, e outro aquilo, parece que suga a gente, é exaustivo. O dia de Jesus e os seus apóstolos devia ser cansativíssimo. Tem essa palavra? Né? O superlativo de cansado, né? Super cansado, deveria ser algo realmente exaustivo. E então eles decidem sair dali, daquele povoado. Vamos então, Jesus diz para eles, vamos para o outro lado. Ele esperava que pelo menos, né, naquele trajeto não tivesse ninguém lhe incomodando. Ele precisava descansar. Aliás, esse texto vem mostrar como Jesus de fato se tornou um de nós. Quero dizer com isso, se humanizou, se esvaziou da deidade. Ele poderia ter feito diferente. Eu vou me fazer um homem, mas eu não vou querer sentir cansaço. Ele poderia, ele teria poder para isto. Eu vou me esvaziar e me fazer como um homem, mas eu não quero sentir dor. Não poderia? Poderia. Mas a Bíblia diz que ele era um homem que sabe o que é sentir dor. Sabe o que custou cada ponta daquela coroa lhe furando a cabeça, os cravos enterrados em suas mãos, sentiu cada bofetada em nosso nome, em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. E ele sentiu dor, ele sentiu cansaço, dor nas pernas, dor nas costas. E ele acha então um momento, vamos atravessar para a outra margem. E no meio da viagem, no meio do lago, uma tempestade aparece. Talvez, fico imaginando, não sei como é que você faz quando você vai ler a Bíblia, né? Mas eu fico imaginando, né? Eles viajando ali, aquela tempestade, Jesus dormindo, talvez os discípulos olharam e disseram assim, Pedrão, quem sabe, né? Nós já estamos acostumados com essas tempestades que dá aqui no mar, na Galileia. Aqui é muito quente, muito calor, mas sempre vem os ventos, correntes de ventos gelados, e muitas vezes traz até neve dos montes, como vimos pela manhã. E é bem possível que seja uma tempestade dessas corriqueiras. Vamos enfrentá-la com tranquilidade. De repente, a coisa apertou. A tempestade ficou demasiadamente forte. As ondas solapavam o barco, batiam com força.
tudo balançando, chacoalhando, sacudindo, as águas formavam ondas tão grandes que já estavam enchendo o barco. Eles começaram a ficar desesperados e se esqueceram do que Jesus disse a eles: vamos atravessar para a outra margem? E começaram a entrar em desespero. E começaram a gritar: mestre, socorro! Mestre, ajuda-nos! Mestre! Qual foi a pergunta que eles fizeram? Não te importas que pereçamos? Meus amados irmãos, talvez tenha acontecido com você também. Entrar em desespero por causa das tempestades da vida. São fortes, as ondas estão batendo a porta. O céu escureceu, a trovoada aumentou, muito barulho, muita mídia, muita falação, muito amedrontamento. Estão tentando oprimir, estão tentando amedrontar, causar medo, não é? Tirando proveito político, querendo nos impressionar. E então muitos de nós talvez esteja aperreado, assombrado, nervoso, se esquecendo das promessas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: vamos atravessar para outra margem. É certo que atravessaremos, não há dúvida, não há o que temer. Mas a pergunta é intrigante, e talvez você esteja fazendo a mesma pergunta: Senhor, o Senhor não está vendo minhas dores, Senhor? O Senhor não se importa comigo? Ainda, outra pergunta que nos ajuda na compreensão do texto, do que o evangelista Marcos tem intenção em transmitir. A segunda pergunta é a pergunta a respeito, ou melhor dizendo, do próprio Senhor Jesus. A pergunta diz assim no versículo 40: por que estás assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? São duas perguntas? São. Mas ela quer dizer exatamente a mesma coisa. Por que estás assim tão tímidos? Isto é, por que estão assim tão encolhidos, com medo, sem coragem, tão enlouquecidos? Por que não tendes fé? Por que não creem naquilo que eu vos disse? Vamos atravessar para o outro lado? Vamos para a outra margem? Vamos caminhar juntos? O Senhor Jesus, acordado por eles, apavorados, uma atitude tão simples para ele, uma ordem à sua criação. Ele é o Deus Criador. Ele é quem controla todas as coisas. Oh, bendito seja o Senhor. Jesus estava no barco com eles, bem ao seu lado, bem ao seu alcance, e havia dito a eles: vamos para outra margem. E o que Jesus requer de nós com essa pergunta é tão somente que nós creiamos na sua palavra. Vamos para outra margem. Por que duvidas? Crê somente. A palavra dele está dizendo: por que vocês estão com medo? O Senhor tem nos chamado, queridos, para uma jornada, para uma missão, para uma caminhada, para uma peregrinação. Cantamos, foi na escola dominical que cantamos hoje, peregrinando? Foi quando, hein? Foi, não foi?
peregrinando. Olha o elemento da música na mensagem de novo, né? Por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete, o quê? Nunca deixar-me. Aleluias! Eis-me convosco, disse Jesus. Por que estás assim tão tímidos? Por que temeis? Por que não tens fé? Por que não creem na minha palavra? Eu estou com vocês. Estamos juntos. Diria o jovem, né? Eu não sou a favor de customizar Jesus, não. Mas às vezes a gente tem que comunicar de uma maneira acessível a todos, né? O jovem gosta de dizer assim, estamos juntos, né? É exatamente o que Jesus está dizendo. Não temam, não se preocupem. O Senhor Jesus nos prometeu, meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, o seu povo, não é guiado por vistas, por más notícias, por más narrativas, ainda que sejam notícias verdadeiras, mesmo que assustadoras, não se atemorizará o meu coração, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu amparo, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu esconderijo, o meu tudo. Bendito seja o Senhor, que não nos deixa à mercê dos nossos adversários, mas Ele está conosco, em todos os momentos. Não há o que temer. Estou louvando a Deus, porque estou achando a igreja tão linda, tão cheia. Parece que tinha gente que estava com medo de vir. Parece que o vírus só vinha na igreja. Lá no mercado pode ir. Lá no trabalho pode, não tem problema, lá pode. Mas na igreja eu não vou não, por causa da pandemia. Que medo é esse? Temos que nos cuidar? Temos, meus irmãos. Não estou querendo negligenciar isso, nem fazer campanha para você tirar a máscara. Não, quem dera pudesse tirar já. Dizem eles que a gente tem que continuar com ela. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para uma cruzada, para uma caminhada, para uma peregrinação, e Ele disse que estaria conosco. Ele está dizendo, vamos para outra margem, confiemos nisto. Quando o Senhor não tiver mais nenhum propósito com você aqui, Ele vai levar você, vai te dar promoção. Ô glória, vamos ser promovidos, né? No dizer do nosso querido Amós, né? Vamos ser promovidos. Mas Ele ainda não quis levar você. Você está aqui, não está? Está aqui neste mundo? Você é em casa, não está aqui neste mundo? Está faltando você aqui na igreja. Mas o Senhor tem propósito conosco, e Ele vai nos guardar. A pergunta dele é tremenda. Por que estás aí tão tímido? Por que tão acuado? Por que não tendes fé? Por que não acredita na minha palavra? Por que não crê nas minhas promessas? Eu não disse vamos ao outro lado? Ainda uma terceira pergunta que nós queremos observar, a última, está lá no finalzinho, no versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta é essa, hein? Quem é esse? Observe. Atenção. Preste atenção, olha para isso. Até o vento e o mar lhe obedecem. O que lhe pode escapar ao controle? Para nós, humanos, tem coisa mais incontrolável do que a água? Quando ela resolve, tem um barranco aqui, que a gente não consegue impedir a água de entrar aqui na parede, está vendo? Ela é tremenda.
o Senhor disse às águas: vá até ali e dali não passe. De repente ele diz: pode passar agora. Aí vocês viram o que acontece. O último tsunami lá em Tonga parece que foi menorzinho um pouco, tinha gente até surfando. Maluco. Ela atravessou alguns limites, porque o Senhor o disse. Ele governa sobre as águas. Ele está acima de todas as coisas. Acima das tempestades. Ele dirige. Ele controla. Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Cala-te, emudece. A água parou, o vento cessou e veio a bonança. Os discípulos, num outro texto similar, que narra a mesma história, diz que eles, cheios de temor, ficaram atônitos. Quem é este? Perguntando uns aos outros. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não é digno de ser temido, não é digno de ser crido. A palavra de Deus nos ajuda e nos responde. Quem é este? Lá em João diz a palavra de Deus: este é aquele que era o Verbo. Desde o princípio ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Declaração de João. Quem é este? Talvez tenha sido João quem gritou no barco, perguntando uns aos outros. Também diz a palavra de Deus lá em Hebreus: quem é este? Este é o Filho de Deus, a quem o Deus Pai o constituiu o herdeiro de todas as coisas. Através dele também fez o universo. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Este é aquele que dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem. Quem é ele? Ele é quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia! E depois de fazer a purificação pelos seus pecados, ele subiu aos céus e sentou-se à direita da majestade, e está reinando, e não perdeu o controle. Aleluia! Quem é este? Diz então o Salmo 50, ele é o poderoso. O vosso Deus não guarda silêncio, perante ele arde um fogo abrasador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá de cima e a terra para julgar o povo. Congregai meus santos, diz o Senhor, os que comigo fizeram aliança. Congregai meus santos. Escuta, povo meu, e eu falarei. Eu sou Deus, o teu Deus. Quem é este? É aquele que dá ordem, o incentivo, a motivação a Josué e diz: vai, Josué, e conquista, atravessa o Jordão, passa para a outra margem. Josué creu e atravessou e conquistou a terra. O Senhor nos chama para atravessar o Jordão e conquistar a terra. Não temas, não temas, o Todo-Poderoso é quem está à nossa frente e à nossa retaguarda. O Todo-Poderoso que tem tudo em suas mãos, certamente
nos levará a bom termo. Aleluia. Queridos, concluindo a nossa mensagem, não te importa que pereçamos? Perguntaram os discípulos. Perguntamos nós. Sim, é a resposta. Ele se importa conosco, sim. Ele nos amou e a si mesmo se entregou e deu a sua vida por nós, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Por que estás assim tão tímidos? Por que estás com medo? Ele nos convocou, nos prometeu categoricamente de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, crê somente. É a pergunta que o Senhor Jesus nos responde. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Deus Criador, o governador do universo, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que devemos fazer, ouvindo tão grandiosa mensagem da parte do Senhor? Ânimo, parem de ficar tímidos, acuados, com medo, levantem-se, não blasfemem mais contra o Senhor, atendam a sua voz, sigam em frente, Ele nos prometeu e nós chegaremos à outra margem, certamente. Amém. Vamos então para a outra margem? Ouçamos então mais um cântico que nos ajuda neste momento de consagração. É momento de você responder a Deus, à sua palavra, ao seu poder, à sua glória, à sua majestade. Entregue-se ao Senhor neste momento. É a sua vida em suas mãos. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu
me chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Quero convidar os irmãos presbíteros que venham à frente, nos ajudando na distribuição das